As histórias têm o poder de transformar vidas, despertar a imaginação e criar conexões que ficam para sempre. Mas em um mundo dominado pelas telas, será que ainda estamos dando espaço para a leitura e a contação de histórias? No episódio de hoje, converso com Gilza sobre a importância dos livros, da representatividade e do impacto que uma boa história pode ter na infância. Seja muito bem-vinda, Gilza. Olá, muito obrigada. Gilza, conta um pouquinho pra mim, como eu posso... Num mundo onde as telas ocupam tanto espaço, por que contar histórias continua sendo tão importante? Porque contar histórias continua sendo muito importante. Porque desde que o mundo é mundo, as histórias permeiam o nosso cotidiano. E as crianças, elas gostam de ouvir e contar histórias. Aham. E nós precisamos continuar estimulando, incentivando e contando histórias para elas. E você acredita que estamos perdendo o hábito de imaginar? Eu acredito que perder o hábito de imaginar, não. Mas a gente precisa incentivar as crianças e dar repertório para que elas continuem imaginando. Porque hoje é tudo muito mostrado. Sim. E quando eu era criança, eu lembro que eu ouvia as novelas de rádio, eu ouvia falar no rádio as histórias e eu ficava imaginando. E hoje não, hoje é tudo muito mostrado. E aí, por ser muito mostrado, acaba, você acha que dificultando nessa... Dificulta um pouquinho. Aham. E aí, quais são as consequências disso tudo? Tanto para criança, né, quanto para adulto? Eu acredito que quando a criança não tem esse poder imaginativo, ela acaba... Como que eu posso dizer? Sendo podada naquilo que ela poderia criar, inventar. E a criança, ela é inventiva e imaginativa. E a gente precisa continuar estimulando e dando repertório para elas. Estimular a criatividade, né? Isso. E a história, ela é esse meio de estímulo. A própria criatividade que a gente vai criando ali, né? Sim. Você me contou que o seu livro faz parte de uma coleção chamada Brasil de Todos os Povos. Me explica um pouquinho. A editora Inteligênios, com o selo Brasil de Todos os Povos, criou uma coleção que são 12 autores e são todos negros e indígenas. E os ilustradores também são negros ou indígenas. E eles são destinados aos professores e para todos que queiram ler e contar uma boa história, que fale sobre as vivências indígenas e as vivências afro-brasileiras e africanas. E existe uma lei chamada 10.639 e 11.645 que destina, nas escolas, tem que cumprir... Tudo certo. Tem que trabalhar a literatura africana e a literatura afro-brasileira e a indígena. E não só nos meses de abril e meses de novembro, mas todos os dias do ano. E não tinha-se até então um material destinado e próprio para trabalhar essas questões. Hoje ainda os professores encontram bastante dificuldades de encontrar um bom material para trabalhar essas questões. E esse selo que eu trouxe aqui para te mostrar, eu trouxe a coleção inteira, e essa coleção é muito bonita. E tem uma história que as histórias são todas porque revelam um protagonismo. Vou te mostrar. Começa pela bag, que eu achei lindíssima. A bag. Gente, aqui, que linda essa bag. Olha. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Linda a bag. E do outro lado também ela tem uma ilustração. Linda. E aqui dentro tem os livros. O meu, que é Abelhas de Titinho. Ai, que linda! Olha isso, gente. Foi ilustrado pelos irmãos Santiago, que são daqui de Londrina também. Olha, que linda essa capa. Posso deixar aqui em cima? Pode. Aí, ó, a gente vai deixar já aqui em cima o livro dela. Aí eu vou mostrar todos. Aí tem Deixa eu colocar aqui. Daiô e o Tambor dos Sentimentos. Olha. Que é da Bruna.
Linda. A representatividade nas capas são lindas. Olha. Esse é maravilhoso, O Roubo da Noite. Gente, eu adoro livro assim. Me lembra muito na época de infância, quanto que a escola pedia e a gente tinha que comprar. A e era menina, ilustrativo. a menina e o urucum. Isso aqui é indígena. É indígena. Lindo. Ah, gente, cores. Olha. Isso aqui, pra aprender atenção, não só nossa, mas de uma criança também, ele é maravilhoso, né? Aí tem o Jauari, tem a Festa de Todos os Povos. Ilustrado. Nossa, que linda essa capa do Jauari. O Menino Aquim, a Árvore Sagrada. Menina, a gente vai ocupar toda a mesa e vai pegar mais uma. Raízes que Dançam. Ai, que linda! São todos lindos. Nossa! Meu amigo indígena me contou. Olha! Que lindo! Água de Lata. Nossa, que lindo! Chiluva. Menino, não... olha! E O Segredo do Meu Amigo Pajé. Que lindo! E você já conhecia essa editora antes de você publicar o seu livro? Sim, eu já conhecia. Você já conhecia? Já. Eu já tenho alguns livros que são dessa editora. Ah, você tem mais? Não. Tinha os outros livros que você lia. Que eu lia, que eu já tenho na minha coleção, Aham. que é dessa editora. Aham. E o que te encanta nessa editora? A humanidade. É. Eles são muito humanos. E também a seriedade da editora. Uhum. Que por mais que trabalhe com ilustração, a seriedade é... Que É legal, tudo. que legal. E você acredita que uma criança precisa se enxergar nos livros que lê? Sim. E não de uma forma caricata, mas que a criança possa olhar e se ver e se reconhecer. Faustino fala que quem não se vê não se reconhece. Quem não se reconhece não se identifica e tem a autoestima baixa. E isso realmente é verdade. Até eu tinha falado sobre os livros da infância que a gente comprava, né? Eu lembro que olha, eu posso estar sendo talvez um pouco equivocada, mas acredito que não. Eu não lembro de livros na minha infância com personagens negros. Eu estou com 29 anos. Então, vamos dizer, em 2000, mais ou menos, 2004, 2005, ali, não tinha, não lembro. Não tinha. Não lembro. E os que tinham eram caricatos, não retratavam a nossa infância. Exatamente. Não nos retratava. Se foi falado em um momento de cabelo duro. Uhum. De cabelo duro, eu lembro disso. Tanto que e a forma como tá trazendo é totalmente diferente, né? É a nossa história como ela realmente é. Não uma história pelo viés do branco ou do europeu. Mas é a nossa história. Contada por nós. Sim. E o que traz o seu livro? O meu livro conta o meu percurso quando eu fui para Moçambique. Eu começo contando sobre a minha história. E lá em Moçambique, eu contava histórias embaixo de um pé de manga. E as crianças iam até lá para ouvir e para contar histórias. E numa dessas histórias, uma menina chamada Marina, que ela ficava comigo todos os dias. Ela dormia na casa onde ela estava. Porque eu acredito que para eu conhecer uma cultura, eu preciso estar junto com as pessoas. Uhum. E lá eu ouvi muitas histórias. E a Marina me contou uma história sobre abelhas. E quem conta um conto aumenta um ponto. Uhum. E ela conta a história de uma abelha, uma menina e uma abelha. Uma menina e uma abelha. E aí você transforma pro seu livro. Que legal. É a história de uma menina curiosa. Você falou da curiosidade, da invencionice. E as crianças são. E elas só fazem isso se elas estiverem brincando. E se as crianças ficarem o tempo todo numa tela, elas não vão ter esse repertório de brincância e de observar a natureza e estar no meio brincando. Esses dias, eu moro num prédio, né? Esses dias no meu prédio, eu vi as crianças brincando de vendinha, essas coisas. Coisas que eu fazia muito quando eu era criança. E eu fiquei até chocada. Falei, gente, há quanto tempo eu não vi as crianças fazendo isso? Quanto tempo que eu não vi as crianças brincando e tendo esse momento de interação e tudo, porque ficou muito de telas, né? E é diferente a criança que só fica na tela e a criança que brinca.
Totalmente. Você vê o repertório da criança que tá brincando e que tem esse contato de brincances e da criança que só fica na tela. Ela não... A conversa dela é outra. Não sabe lidar com frustrações. Não. É tudo muito rápido. Uhum. E com o tempo a gente vai viver no mundo de crianças curvadas. Porque fica o tempo todo assim com a tela. Então Gente, eu já tô curvada. Imaginou as crianças. Imaginou as crianças. Vocês estão vendo, que vocês não conseguem ver, eu não estou encostada na cadeira, porque se eu encosto, eu já fico assim, ó, em 2 tempos. Então eu tenho que tentar arrumar a postura, porque eu tenho um problema na coluna. Então, assim, eu com 29 anos, agora imagina uma criança que tá no seu desenvolvimento, tá assim, né? O tempo todo. Exatamente. E aí, por que trabalhar com criança? Porque criança é vida, é vida pulsando o tempo todo. Uhum. E criança é divertida, é sincera. Até não demais. Tem competição. A criança, ela gosta. Uhum. Ela não tem filtro. Até demais, muitas vezes. Você fica até sem jeito. E tem pessoas que dizem que crianças não gostam de ler. Fato ou mito? Mito, criança gosta sim. E se o pai ou a mãe tem esse hábito de ler, a criança também vai querer ler. Se ela for incentivada, estimulada, ela vai gostar. Se você entregar um livro para ela, ela vai babar nesse livro, ela vai comer esse livro, vai ser o companheiro dela. Sejam os pais as referências, né, para esses filhos. Sim. Porque muitas vezes, eu sei, a rotina é exaustiva, muitos dos pais, é exaustiva, quer chegar em casa e só não quer fazer nada, não quer... E aí pega o celular e fica. Né? O celular hoje é a chupeta das crianças. Chorou, eu dou o celular. Quantas vezes eu já vi isso? Tem momentos que eu vi, assim, a primeira vez, quando eu comecei a ver com muita frequência, hoje, infelizmente, eu já sei que tá normal, né? Entre muitas aspas, a normalidade. Mas chorou, tá, o celular, então tá, vai lá, brinca. Ganha tudo no choro. E é importante também a frustração. Totalmente, porque a vida é feita de frustrações, né? Eu falo que, assim, principalmente eu acho que a fase da adolescência, muitas vezes pode ser até uma das piores por essa questão de identificação e tudo mais. Você tá se criando uma nova pessoa. Então, assim, eu vejo quantos pais colocam nessa questão de celular só pra... Perdão, adolescência, tá? E aí não sabe lidar com frustração na adolescência. Porque a gente se frustra na adolescência. Sim, a vida inteira a gente vai se frustrar. Só que eu vejo que na adolescência talvez é o momento que mais se frustra no sentido assim, ainda dependo dos meus pais, meus pais dizem muito não, meus amigos estão indo, eu não estou indo. E aí vem esse comparativo, né? Sim. E qual foi a história mais emocionante que você já viveu em contação de histórias? São tantas histórias que as crianças, elas sempre pedem para contar uma história, elas querem comentar alguma coisa da história. Uhum. E a história é para elas e com elas. E como que funciona a contação de histórias? Como que funciona? Contando. Eu sempre costumo dizer que toda boa história começa com uma música. Então, eu sempre faço uma introdução. Pode ser uma brincadeira. Ou apenas era uma vez e você começa a contar. As minhas histórias, eu começo chamando as histórias, que é com passarinho. E aí tem uma música, que é mais ou menos assim. E sabiá das piculas voou, voou, tanta coisa boa para ver, tanta coisa para contar, tanta coisa boa para ver, tanta coisa para contar. E sabiá, seresteiro do meu sertão, pega a história do pé sabiá, conta pra esse mundão. Pega a história do pé sabiá, conta pra esse mundão. E o sabiá cochichou uma história no ouvido dele, que cochichou no ouvido, e assim daí eu começo a história. Ai, que incrível! Você puxa a atenção. Sim, sim. Olha. E tem várias cantigas que eu canto pra chamar a história. Que daí você prende a atenção da criançada. Sim. E quando as crianças também na contação falam alguma coisa, ou eu também faço uma pergunta sobre a história, o que você acha disso? Então sempre tem... Porque elas precisam participar.
E aí, normalmente, aqui em Londrina você dá em algum lugar específico? Como que funciona? Onde me chamarem. Eu já contei, eu sempre conto na ciranda, conto em escolas, em diversos lugares. Escola normalmente é o que mais chama, né? É, Que as escolas, principalmente por educação infantil, né? sim. E como uma boa história pode ajudar a criança a lidar com as emoções, como medo, tristeza. Uma história, ela é porta para diversos assuntos. Então tem histórias que fala sem mesmo você estar dizendo que é para ela. A história, ela estimula, ela consegue trabalhar os medos, ela consegue trabalhar os conflitos, ela informa. A história é porta para todos os assuntos. Independente. Independente. E aí, E tem histórias também relacionadas ao medo, ao luto, à alegria. Tem várias histórias que falam sobre diversos assuntos. E aí pega com uma linguagem mais infantil ali pra conseguir prender. Isso. Na própria linguagem da infância. Da infância, né? Isso. Porque muitas crianças elas acabam não sabendo lidar com as próprias emoções, né? Precisa organizar as emoções. Até os próprios adultos muitas Nossa vezes Senhora! não sabem lidar com as emoções. E as emoções, elas precisam estar no lugar certo. Serem A gente compreendidas, precisa ser né? compreendidas e sentidas. Sim. É que a gente vem de uma criação que muito não é se falado, né? Por exemplo, o famoso falado é engole o choro. Aham. Eu ouvi várias vezes isso, engole o choro. E eu sempre fui contra isso. Engole esse choro e vai pra onde esse choro? Eu ainda brinco, falo assim, é por isso que tem várias pessoas com a barriga grande de tanto choro que engoliu. E quando a criança está chorando, a gente tem que estar ali junto com ela, não pedir para que ela engula esse choro. Ela precisa expressar o que ela está sentindo. E a gente precisa chorar, a gente precisa pôr pra fora e entender que o choro não é sinônimo de fraqueza. Não. Porque aí vem eu, Larissa, enquanto psicóloga, vem nos atendimentos, e eu falo para meus pacientes, principalmente principalmente homens e mulheres, né? Principalmente um homem por uma criação machista. Dizer que homem não chora. Dizer que homem não chora e que chorar é coisa de mulher. E que chorar é sinônimo de fraqueza. E eu falo para meus pacientes, a partir do momento que você reconhece que precisa chorar, isso é uma força surreal. Sim. E pôr pra fora é 3 vezes mais. Porque você reconhece que você precisa chorar, você precisa sentir essa dor, esse sentimento, opa, pera, vamos continuar. Sim. Então, então, assim, são coisas que a gente trabalha hoje com os adultos, que foram traumatizados na infância. Na infância. Né? E trabalhar isso já desde a infância é maravilhoso, porque daí eles entendem, não, pera, eu posso chorar. Por que você está chorando? Pode chorar, eu estou aqui com você. Não dizer pra criança, engole esse choro. Não. Gente, era horrível. Minha mãe falava, engole esse choro. Nossa, mas você quer chorar ainda. Aí você quer chorar mais. Nossa Senhora! E aí ficava aquele nó na garganta. Nossa Senhora! E você também... Por que a gente não diz isso para um adulto quando está chorando, engole esse choro? Somente para criança. A gente não vê alguém olhar para um adulto que está chorando e dizer engole esse choro. Na verdade, a gente vai e acolhe. A gente vai e acolhe. É verdade. É verdade. Você criou um triplex na minha cabeça agora. É exatamente isso. É porque talvez a gente já sabe que se o outro tá chorando, realmente o negócio tá tenso. E por que a criança... E por que pra criança não, né? E é o que a gente fala, por exemplo... Ela está sentindo, ela está expressando aquilo que ela está sentindo. Pra ela é real. É real. E aí o que eu falo... dor é real. Sim, e é o que eu falo pros meus pacientes. Quando eu atendia mais adolescente, eu falava pros pais dos meus pacientes. Deixa chorar, você tá chorando? Acolhe, pergunta por que ele tá chorando, o que tá acontecendo. Às vezes eu não quero nem falar nada. Mas simplesmente de você estar ali. E outra, pra você pode não estar chorando, mas pro outro está... Perdão. Pra você pode não estar doendo. Mas pra ele está doendo. É que nem, por exemplo, na minha adolescência... Hoje, eu Larissa, tá? Eu olho pra minha adolescência e eu falo, nossa, mas eu sofri umas coisas tão nada a ver que hoje eu paro e penso. Mas naquela época fazia sentido. Fazia sentido. Como pra muitos adolescentes, hoje você pode ouvir a história do adolescente e falar, pra que essa frescura? Só que pra ele faz sentido. Pra ele não é uma frescura. Exatamente. É um ótimo ponto esse questionamento seu. Por que pros adultos a gente não faz isso, né? E você também trabalha formando professores. Sim. Como que é?
Como que é formar o professor? É importante, o professor ele é um pesquisador, e pesquisador ele tem que estar em constante formação, porque Sim. eu vou formar o outro. Uhum. Então eu preciso estar sempre me repertoriando para repertoriar as crianças. Uhum. E o professor, ele precisa buscar essa formação. Porque o professor que não busca essa formação, ele fica parado no tempo. Ele começa a repetir as mesmas práticas sempre. Uhum. E a criança, ela não é a mesma criança. A criança de hoje não é a mesma criança de amanhã. Vai Então eu modificando sempre. preciso, assim como a tecnologia avança, eu também preciso avançar estudando. Uhum. E qual que é o maior desafio para trabalhar com os educadores? O maior desafio é quando o educador, porque já trabalhei bastante tempo em escola, Uhum. e eu trabalhava na coordenação. Então eu formava os professores. É quando o professor não quer. Entendi. Ele acha que ele já trabalhou a semana inteira, ele está cansado, e de fato estamos Sim, cansados. todos. E de fato precisamos descansar, mas também eu preciso... O conhecimento, ele vai comigo, ele não fica ali na escola que eu estou. Uhum. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudo, ele vai comigo para a vida. Como qualquer outra profissão, né? O estudo é constante. É constante. Então a gente precisa estudar para aprimorar, para conseguir acolher, né? E um cientista, ele está sempre pesquisando. E o foi o que você falou. Ele é um cientista da educação. Uhum. E foi o que você falou, né? As crianças vão evoluindo, vão virando adolescentes e tudo mais. Então... E as crianças são perguntadeiras. Nossa Senhora! Então eu preciso estudar para que eu possa indagar essas crianças. Perfeito. Eu preciso levar assuntos que as crianças possam também se questionar. Porque o professor, ele é um formador de cultura, um produtor de cultura. Uhum. Então, como que eu vou produzir algo se eu não estudo, se eu não me formo? Porque eu vou formar o outro. Sim. E como esse professor, esses pais podem estar incentivando a criança, né, na leitura? Primeiro, o pai e o professor, ele tem que ser leitor para ele formar uma criança leitora. Ele também tem que gostar de ler. Se eu não gostasse de ler, se eu não lesse, como que eu estaria formando o outro? Uhum. Porque eu tenho que ter prazer naquilo que eu faço. E a criança, ela vê. Sim, 100%. Ela vê e ela quer saber. E ela sabe. Quando você sabe, sabe quando você não sabe. E se você não sabe, ela te pega no pulo do gato, né? Pega. Principalmente se eu pegar uma história para contar para as crianças, for lá na biblioteca e pegar um livro em cima da hora e levar para elas. Ela vai saber que você não se preparou para estar contando aquela história para ela. Ela vai saber que você não leu aquela história antes. A gente ensina dessa forma também a escutar, né? As crianças pararem e te ouvir, né? Também. Rubem Alves falava que é preciso ter a arte da escutatória, de ouvir, de parar e ouvir o outro. E que mensagem você gostaria que as crianças ou qualquer pessoa que lê tivesse? Que elas sentissem, né? A partir do momento que lessem o seu livro. O que eu gostaria que elas tivessem o prazer de se ver na história, de imaginar como a Titi Lupi se sentiu, como a Titi Lupi era curiosa, as aventuras dela, e também conhecer um pouquinho de Moçambique através da história. Nossa, eu achei linda essa imagem. Gente, o cabelo, olha isso aqui. Logo, linda a ilustração, linda. Os irmãos Santiagos. Que incrível. São 3 irmãos. São 3 irmãos? Isso. Que incrível. E já tá à venda o livro? Sim. É? Sim. Está no site da editora. Uhum. E também podem adquirir comigo. E quem é ouvinte do podcast tem um benefício com você para adquirir o livro? Sim, tem um desconto. Ah, perfeito. Para conseguir esse desconto, o que eles precisam fazer? Me procurarem. Pode ser nas redes sociais ou no WhatsApp. Perfeito. Ou através de você. Aí, ó. Entre em contato com a Gilza ou comigo mesmo, passo o contato dela e fala que ouviu através do podcast Elas em Alta que vocês vão receber um benefício exclusivo. Que delícia, que delícia. Como que foi para você elaborar o livro, botar ele à venda? Foi uma emoção muito grande quando eu
cheguei em São Paulo, porque o lançamento oficial dele foi na Bet Brasil em São Paulo. Uhum. Foi quando eu cheguei no estande e pude pegá-lo. Foi a primeira vez que você pegou? Foi. Eu já tinha visto a boneca dele antes, todo o processo, mas pegá-lo em mãos foi muito diferente, foi emocionante. É outra sensação, né? É outra sensação. É o filho tornando, né? Vendo a carinha. Foi gestado durante tanto tempo e depois você vê-lo físico, você pegá-lo é muito gostoso. Parabéns. E ver também a reação das crianças, o retorno dos que já leram é muito gostoso. Parabéns. Muito parabéns. obrigada. Amor, para finalizar, qual convite você faria para os pais que transformassem a leitura em um momento de conexão com as crianças? Qual a mensagem? Leiam sempre, contem histórias, cantem as histórias, leiam, tenham sempre um bom livro em mãos, porque livro não é um gasto, é um investimento. Seja referência, né? Seja uma referência. No mês de julho, o Elas em Alta será gravado no Terra Brasilis, uma cafeteria que encanta pelo ambiente acolhedor, pelos cafés especiais e pelas delícias artesanais. Um lugar perfeito para fazer uma pausa, aproveitar um bom café e viver momentos especiais. E o Terra Brasilis preparou um presente exclusivo para os nossos ouvintes. Utilizando o cupom Brasilis em Alta, você ganha 10% de desconto em todo o mês de julho. Lembrando que o desconto é válido de segunda a sexta-feira e não é acumulativo. Agora aproveite esse benefício e, claro, continue acompanhando mais um episódio do Elas em Alta. Amor, obrigada por aceitar meu convite. Amei te conhecer. Te conhecer não, que a gente já se conhecia. Já se conhecia. Mas poder escutar um pouco da história do seu livro. Linda a história do seu livro. Linda o que você quer passar com o seu livro. Eu acho que isso é mais importante. Quanto que você quer alcançar as crianças, né? Sim. Todas as infâncias precisam ser vistas e representadas. E o meu livro representa. Perfeito. A criança pode olhar e pode se ver. Com certeza. Gente, é isso. Até um próximo episódio. Tchau. Tchau. Muito bem. Deu tempo.